O sol escaldante do interior de São Paulo iluminava cada canto do pequeno estádio municipal. As arquibancadas de concreto, pintadas com cores já desbotadas pelo tempo, estavam lotadas de familiares, vizinhos e curiosos que tinham ido assistir a final do campeonato estadual Sub-15. Bandeirinhas tremulavam ao vento, vendedores ambulantes circulavam com isopores cheios de refrigerante e água gelada, crianças corriam pelos corredores estreitos entre os bancos, e no meio daquela energia pulsante, ninguém imaginava que um dos maiores ídolos do futebol brasileiro estava ali, sentado discretamente, usando boné e óculos escuros para não ser reconhecido. Roberto Carlos. Ele tinha vindo em silêncio, movido por uma mistura de curiosidade e nostalgia. Já fazia anos que não pisava em estádios pequenos como aquele, mas havia escutado rumores sobre um garoto que tinha um chute de esquerda tão forte que muitos o chamavam de o novo Roberto Carlos. O menino se chamava João Pedro, tinha apenas 14 anos e já era aclamado como uma joia rara. Roberto queria ver com os próprios olhos. Não era a primeira vez que ouviu comparações assim, mas algo naquele burburinho havia despertado sua atenção. Quando a bola rolou, não demorou muito para o burburinho virar realidade. João Pedro recebia a bola na intermediária, ajeitava o corpo e disparava verdadeiros foguetes. O som seco da bola estufando a rede era seguido por gritos da torcida, e cada chute parecia carregar não só potência, mas também a arrogância de alguém que acreditava ser invencível. Roberto, observando em silêncio, sentiu um arrepio. Não apenas pelo talento evidente, mas pelo jeito como o garoto comemorava. Peito estufado, olhar de desprezo para os adversários, e até mesmo palavras ríspidas com os próprios companheiros de equipe. A cada gol, João Pedro parecia se distanciar mais do espírito coletivo. Reclamava quando não recebia a bola, gesticulava impaciente, e quando um colega errava um passe, vinha uma bronca imediata, dita em voz alta para todos ouvirem. Alguns torcedores riam, achando engraçada a personalidade forte do garoto. Outros se incomodavam, mas era impossível negar. Aquele chute realmente lembrava os tempos de glória de Roberto Carlos. O jogo seguia disputado. Do outro lado, o time adversário, embora tecnicamente inferior, mostrava algo que João Pedro não entendia: união. Os meninos se abraçavam a cada jogada, corriam juntos, compensavam a falta de talento individual com espírito coletivo. E foi justamente essa união que mudou o rumo da partida. No segundo tempo, quando todos esperavam mais um foguete de João Pedro, o adversário recuperou a bola, fez uma troca rápida de passes e marcou o gol da virada. A arquibancada se dividiu entre aplausos e vaias, mas no rosto de João Pedro só havia fúria. Ele chutou o gramado, levantou os braços em desespero e, quando a bola foi novamente perdida por sua equipe, não aguentou. Em um acesso de raiva, arrancou a chuteira do pé direito e a arremessou com força em direção às arquibancadas. O objeto voou em curva, atravessou o ar quente da tarde e, como em um lance de destino, foi acertar justamente o rosto de Roberto Carlos. O impacto não foi forte a ponto de machucá-lo seriamente, mas suficiente para chamar a atenção de todos. Um silêncio pesado tomou conta do estádio por alguns segundos. Os olhares se viraram para o local onde o ídolo estava sentado. Alguns reconheceram de imediato: é o Roberto Carlos, alguém gritou. Murmúrios se espalharam como fogo em capim seco. João Pedro, em vez de correr para pedir desculpas, permaneceu parado no meio do campo, respirando forte, os punhos cerrados, o orgulho ferido. Talvez tivesse percebido o que havia feito, mas a vergonha misturada com arrogância o impediu de se desculpar. Roberto, no entanto, não reagiu com raiva. Limpou o rosto com calma, ajeitou o boné e permaneceu sentado, em silêncio, enquanto os olhares curiosos o cercavam. Por dentro, sentiu uma onda de lembranças. Ele se recordou de companheiros de vestiário que tinham talento imenso, mas sucumbiram ao orgulho e à fama precoce. Lembrou de meninos que, como João Pedro, eram aclamados como futuros craques, mas que, por não aprenderem a lição da humildade, desapareceram sem deixar rastros. Enquanto o árbitro apitava o fim da partida e os meninos do time adversário celebravam a vitória, Roberto permaneceu no mesmo lugar, observando João Pedro. O garoto saiu de campo chutando garrafas plásticas, sem cumprimentar ninguém. Alguns colegas o evitaram, outros simplesmente o ignoraram. A cena era triste e reveladora. No caminho de volta para casa, Roberto não conseguia tirar da cabeça o olhar de João Pedro. Um olhar duro, carregado de frustração, mas também de medo de perder o brilho que acreditava ser seu por direito. Ele se lembrava de si mesmo, anos atrás, ainda jovem, quando acreditava que a força da perna esquerda resolveria tudo.
Se não tivesse aprendido com treinadores e companheiros sobre a importância da disciplina, da humildade e da coletividade, talvez sua carreira também tivesse ficado pelo caminho. Naquela noite, sentado em silêncio em sua varanda, ouvindo ao longe o som de crianças jogando bola nas ruas de Araraquara, Roberto tomou uma decisão. Não iria deixar aquele garoto repetir os erros que tantos outros cometeram. Ele não se via como salvador, mas como alguém que podia, com palavras e presença, plantar uma semente. João Pedro tinha um chute poderoso, mas ainda mais poderoso seria o destino que aguardava se não aprendesse a controlar a si mesmo. O primeiro capítulo dessa nova história estava escrito. O ídolo que um dia conquistou o mundo com um chute impossível agora via diante de si um reflexo distorcido de sua própria juventude. O destino havia feito a bola, ou melhor, a chuteira, voar até ele. Não era acaso. Era um chamado. E Roberto Carlos, silencioso, decidiu atender. A manhã seguinte amanheceu abafada, com o ar carregado de poeira fina típica do interior. Nas ruas estreitas de Araraquara, vendedores de pão e café já anunciavam seus produtos em bicicletas adaptadas, enquanto crianças corriam atrás de bolas murchas. Entre elas, o nome de João Pedro ainda ecoava como assunto. Uns o elogiavam pelo chute devastador, outros criticavam sua explosão de raiva no final do jogo. Nas esquinas, os comentários se misturavam, mas ninguém sabia que, naquela mesma noite, um dos maiores nomes do futebol mundial havia decidido voltar àquele campo. Roberto Carlos não era homem de aparições públicas em competições pequenas. Mas havia algo diferente. A cena da chuteira voando e atingindo seu rosto não era apenas um acaso infeliz. Para ele, era um sinal. Algo o empurrava a observar mais de perto aquele garoto que tanto lembrava os erros do passado de tantos talentos desperdiçados. Assim, sem avisar a ninguém, ele voltou à arquibancada de concreto do estádio municipal, dessa vez com um boné diferente, tentando se misturar à multidão. O jogo seguinte não era uma final, apenas uma partida amistosa entre equipes juvenis. Ainda assim, a arquibancada estava cheia. E lá estava João Pedro, de novo no centro das atenções. Antes mesmo de a bola rolar, recebia olhares de admiração, apertos de mão, tapinhas nas costas. O apelido Mini Roberto Carlos já se espalhava, e isso parecia inflar ainda mais seu ego. O garoto sorria, mas por trás daquele sorriso havia uma sombra. A frustração da derrota anterior. Quando a partida começou, o roteiro parecia se repetir. João Pedro buscava a bola a todo instante, exigia passes, arriscava chutes de longe. A potência estava lá, mas a coletividade, não. Seus companheiros, inseguros, lhe entregavam a bola mesmo em situações desfavoráveis. Alguns pareciam temer a reação dele se ousassem decidir por conta própria. E, como era de se esperar, as jogadas individuais acabavam esbarrando na defesa organizada do adversário. Roberto Carlos observava em silêncio, sem julgar. Os óculos escuros escondiam seus olhos atentos, mas seu coração vibrava a cada detalhe. Ele reconhecia naquele comportamento os mesmos sinais que havia visto em outros garotos promissores. A crença de que o talento individual bastaria. No entanto, quem conhecia os bastidores do futebol sabia que, sem disciplina e sem espírito de equipe, nenhum dom resistia ao tempo. O jogo avançava e a frustração crescia. João Pedro errou um chute simples, reclamou com o árbitro, bateu palmas ironicamente quando um colega falhou. A torcida, que no início aplaudia, começou a se dividir. Alguns gritaram seu nome, outros o vaiaram. Essa mistura de idolatria e rejeição é que molda os futuros craques, ou os destrói. No fim do primeiro tempo, quando João Pedro saiu de campo cabisbaixo, Roberto se levantou discretamente. Aproximou-se da grade que separava a arquibancada do gramado, em voz baixa, chamou: "Menino!" João Pedro olhou, surpreso. Reconheceu de imediato aquele rosto inconfundível, mesmo parcialmente escondido pelo boné. O coração acelerou. Por um instante, pareceu envergonhado, mas logo ergueu o queixo, tentando disfarçar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, num tom meio defensivo. Roberto sorriu de leve. "Apenas assistindo. Eu também já fui como você." A frase ficou no ar, como uma seta lançada. João Pedro não respondeu. O técnico gritou seu nome e ele voltou correndo ao vestiário. Roberto permaneceu onde estava. Não queria forçar. Sabia que as sementes germinam no tempo certo. No segundo tempo, a postura de João Pedro não mudou. Continuou tentando resolver tudo sozinho, até que, numa jogada decisiva, perdeu a bola e o adversário marcou o gol da vitória. A raiva tomou conta novamente. Ele chutou o ar, socou a grama,
Ignorou o apito final e saiu correndo em direção ao banco. Os colegas, exaustos, estendiam as mãos pedindo união, mas ele não correspondia. Do outro lado da grade, Roberto acompanhava em silêncio. Ele não queria humilhar, nem se colocar como salvador. Apenas estava ali, firme, como o espelho do futuro que João Pedro poderia ter, ou perder. Ao final da partida, quando a torcida se dispersava, Roberto caminhou devagar em direção à saída. Ao passar perto do vestiário, viu João Pedro sentado sozinho em um canto, a chuteira ainda desamarrada, o olhar perdido no chão. Aproximou-se, mas não falou nada. Apenas deixou escapar. Você tem um dom, menino. Mas dom sem caráter é como um chute sem direção, não chega a lugar nenhum. João Pedro levantou a cabeça, chocado. Queria responder, mas as palavras não saíram. Roberto já se afastava, deixando apenas a mensagem ecoando no ar. Aquela noite, João Pedro mal conseguiu dormir. A lembrança do ídolo, as palavras simples, o peso do olhar calmo contrastando com sua fúria. Tudo isso se misturava dentro dele. Era como se tivesse levado outro chute, só que dessa vez não no corpo, mas na alma. Enquanto isso, Roberto, em sua casa, refletia. Não podia decidir pelo garoto, mas podia estar presente. E assim decidiu. Continuaria voltando, continuaria observando, até que João Pedro entendesse que não era a força da perna que define um craque, mas a força do coração. O silêncio do ídolo, a paciência de quem já viveu todas as batalhas, seria sua maior arma. E naquele silêncio, começava uma transformação. O sol nascia preguiçoso naquela manhã de domingo. As ruas de Araraquara acordavam devagar, mas João Pedro não havia dormido direito. A cena de Roberto Carlos parado diante dele, deixando aquelas palavras ecoando em sua mente, era como uma canção repetida sem fim. Dom sem caráter é como chute sem direção. A frase se agarrava ao coração do garoto com mais força do que qualquer bronca de treinador ou crítica da torcida. No entanto, João Pedro ainda era orgulhoso. Em vez de procurar imediatamente Roberto, fingiu indiferença diante dos amigos. Não preciso que ninguém me ensine nada, dizia para si mesmo, enquanto no fundo a curiosidade e o peso daquela presença continuavam a crescer. Roberto, por sua vez, conhecia bem esse jogo interno. Ele próprio já havia sentido o sabor da fama subindo a cabeça quando era muito jovem. E sabia, ninguém muda de um dia para o outro, mas é possível mostrar caminhos. Assim, naquela semana, em vez de apenas aparecer no estádio, decidiu convidar João Pedro para fora do campo. Encontrou o garoto na porta da escolinha de futebol. Não havia imprensa, não havia torcida, apenas o silêncio do fim de tarde. Vamos dar uma volta? Perguntou Roberto, como quem chama um velho amigo. João Pedro hesitou. Parte dele queria recusar, mas a outra parte, movida pela curiosidade, acabou aceitando. Caminharam lado a lado pelas ruas até chegar a um centro comunitário simples, pintado com cores vivas. Ali dentro, crianças pequenas jogavam bola descalças. Algumas tinham deficiências, outras vinham de famílias muito pobres. Jogavam com alegria, riam com cada gol improvisado. Roberto se aproximou e, para surpresa de João Pedro, pegou uma bola e entrou no jogo. Não havia câmeras, nem narradores, apenas o ex-craque mundial correndo atrás da bola com garotos que nunca teriam condições de comprar uma chuteira nova. João Pedro assistia de longe, desconcertado. Estava acostumado a se ver como o centro das atenções, mas ali ninguém o chamava. Ninguém gritava seu nome. O brilho estava no riso daquelas crianças que chutavam uma bola furada como se fosse a final da Copa do Mundo. Depois do jogo, Roberto chamou João Pedro para ajudar a servir lanche às crianças. O menino tentou disfarçar o incômodo, mas pouco a pouco foi se envolvendo. Uma menina de cabelos cacheados lhe sorriu ao receber um copo de suco e disse: "Obrigada, moço." Aquela simplicidade atingiu João Pedro como um soco no estômago. Percebeu que até mesmo ali, num gesto pequeno, podia ser alguém importante para os outros. Na volta para casa, Roberto falou calmamente: "Futebol não é sobre quem chuta mais forte, mas sobre quem consegue fazer o outro sorrir jogando ao seu lado." João Pedro não respondeu, mas seus olhos já não eram os mesmos. Nos dias seguintes, Roberto levou a outros lugares. Foram a um hospital infantil, onde meninos e meninas, presos a aparelhos, jogavam futebol de botão nas mesas. Foram a um asilo, onde senhores contavam histórias de quando ainda corriam atrás da bola no campinho de terra. Cada visita era uma lição silenciosa. O futebol estava em todo lugar, não apenas nos gramados oficiais.
João Pedro começou a mudar pequenas atitudes. Em casa, passou a ouvir mais a mãe. Na escola, dividiu a bola no recreio. Nos treinos, em vez de gritar com os colegas, tentou incentivá-los. Ainda tinha recaídas, ainda explodia às vezes, mas já percebia a diferença entre ser temido e ser respeitado. Numa tarde chuvosa, depois de visitar um grupo de meninos em um bairro carente, João Pedro finalmente perguntou: "Por que você está fazendo isso por mim?" Roberto parou, respirou fundo e respondeu: "Porque um dia eu vi amigos meus se perderem pelo caminho. Tinham talento de sobra, mas não aprenderam a jogar fora do campo. Quero que você não repita a mesma história." A resposta ficou gravada no coração do garoto. Naquela noite, ao se deitar, João Pedro chorou em silêncio. Não era mais apenas sobre futebol. Era sobre quem ele queria se tornar. Roberto sabia. A semente estava lançada. Agora era questão de tempo para germinar. A manhã do grande torneio estadual amanheceu com o céu limpo e um ar diferente. As arquibancadas estavam lotadas de famílias, amigos e olheiros. João Pedro caminhava em direção ao campo com o coração acelerado. Mas desta vez não era apenas pela ansiedade de brilhar. Havia dentro dele uma mistura de calma e propósito que nunca havia sentido antes. Roberto Carlos, sentado discretamente entre os torcedores, observava com atenção. Sabia que aquele dia não seria apenas mais um jogo para o garoto. Seria a prova definitiva de tudo que aprenderá fora das quatro linhas. O jogo começou nervoso. O time de João Pedro enfrentava um adversário forte, conhecido por provocar e desestabilizar os oponentes. Logo nos primeiros minutos, João sofreu uma falta dura. O adversário riu, zombando, esperando que ele explodisse como de costume. Mas, para surpresa de todos, João se levantou, respirou fundo e apenas levantou a mão pedindo calma aos companheiros. O público murmurou. Era como se ninguém acreditasse que aquele garoto conhecido pelo temperamento explosivo tivesse conseguido se controlar. Roberto sorriu de leve na arquibancada, lembrando-se de suas próprias batalhas internas quando jovem. Ao longo do jogo, João começou a mostrar outra faceta. Em vez de chutar de qualquer lugar, buscava os colegas, distribuía passes, incentivava quem errava. "Boa, continua tentando!" gritava. A liderança surgia não no grito autoritário, mas no gesto de apoio. No segundo tempo, o placar estava 1-1. Restavam 5 minutos e a tensão tomava conta. João recebeu a bola na entrada da área. Poderia chutar com toda a força, como sempre gostara de fazer. O estádio inteiro esperava o famoso canhão que lembrava Roberto Carlos. Mas João olhou para o lado, viu um companheiro livre e tocou. O colega marcou o gol da vitória. O estádio explodiu em festa. Os colegas abraçaram João, gritando seu nome. Ele sorriu, mas não como antes, não com arrogância. Era um sorriso sereno, de quem sabia que havia feito a escolha certa. Depois da partida, ainda no campo, João avistou Roberto se aproximando. Não havia câmeras, não havia repórteres, apenas o mestre e o aprendiz. "Parabéns", disse Roberto, colocando a mão no ombro do garoto. "Hoje você conquistou seu primeiro troféu de verdade." João olhou confuso. "Mas nem foi eu quem fez o gol." Roberto respondeu: "O verdadeiro troféu não é o gol, é o respeito dos seus companheiros. É saber que você pode transformar o jogo e a vida de quem está ao seu lado." As palavras bateram fundo. João abraçou Roberto com força, como se fosse um pai que acabará de lhe mostrar o caminho. Nos meses seguintes, o talento de João chamou a atenção de clubes maiores. Foi convidado para testes, mas carregava consigo algo mais valioso do que contratos: uma nova visão de futebol e de vida. Passou a visitar o mesmo centro comunitário com frequência, ajudando crianças menores, lembrando-se de onde havia começado sua transformação. Roberto, por sua vez, seguiu sua vida, mas sempre atento. Sabia que não poderia estar para sempre ao lado do garoto, mas tinha certeza de que a semente havia germinado. Em cada passe solidário, em cada palavra de incentivo, em cada atitude humilde de João, estava um pedaço de seu legado. Numa tarde qualquer, enquanto observava meninos jogando bola na rua de terra, Roberto refletiu: os títulos, os troféus e os aplausos um dia ficam para trás, mas aquilo que você planta no coração de uma criança permanece para sempre. Com o sol se pondo e a bola rolando no asfalto, Roberto sorriu. O verdadeiro troféu não estava em sua estante, mas na transformação silenciosa de João Pedro, e de todos os que viriam depois dele.